Vamos lá, muito bem. Hoje, 29, né? 29 de agosto de 2014, vamos dar sequência à questão 540, que da vez anterior nós apenas iniciamos superficialmente, né? Miranda, uma perguntinha rápida. A questão 540, ela é uma pincelada bem sutil da evolução ou ela fala claramente da evolução? Fala claramente da evolução, respeitando-se as limitações de 150 anos atrás. De acordo? De acordo. Hoje nós vamos ampliar as explicações, porque nós evoluímos mais ainda, certo? Poderíamos ter evoluído muito mais se nós tivéssemos dignificado o nosso espírito, porque nós nos preocupamos em aproveitar os corpos, e este é o erro. O corpo é apenas instrumento de aprendizado no laboratório existencial da nossa vida, certo? Corpos é rato de laboratório para fazermos experimentações no palco da vida e não para viver gostosamente gozando a vida. Isso. Uma outra pergunta que dá. No caso, você pode substituir vida por tempo, porque a vida está na grandeza da sublimação do que é gigante, enquanto que o tempo pode estar contido numa repetição temporária. Viu? Miranda, uma pergunta. Naquela época, quando Jesus disse: muitas das coisas eu poderia dizer a vocês, mas vocês não compreenderiam. Quando ele falou isso, ele quis dizer que naquela época o nosso cérebro biológico não tinha a capacidade de sedimentar as informações? Porque também o cérebro perispiritual também não tinha. Mesmo sendo capelino? Mesmo sendo capelino. Porque nós não somos capelinos deportados do sistema da capela. Nós nos protestamos em não querer entrar no sistema da capela. Então nós não estávamos no sistema da capela. Nós estávamos às portas do sistema da capela, às portas do mundo ditoso, que não tínhamos malícia. Hoje nós temos uma malícia transformada em maldade. Mata-se um corpo de um semelhante com a maior tranquilidade, como se fosse um frango, uma galinha. A malícia seria um reflexo do mau uso da inteligência? Com certeza. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. O primeiro senhor que nos destrói no presente chama-se malícia, entendeu? Malícia. Se eu puder, eu passo a perna em você, isso aqui é malícia. Agora, respeito à lei de Deus, eu jamais faria isso, entendeu? Agora, por que eu jamais faria isso? Porque se eu for malicioso ou maldoso, eu vou ter que parar no meu tempo tomando conta da resultante que eu proceder no erro. Mais uma perguntinha, Miranda, vai pintando aqui umas intuições, entendeu? Eu vou perguntar, Miranda. Uma pessoa que ela está sendo forçada a agir na malícia, mas ela não permite que essa ação aconteça e ela vem a tirar a sua própria vida, como é que fica a situação dela? Apenas adiou um problema, sem solucionar o problema, entendeu? Então não resolveu o problema? Não resolveu o problema. Quer dizer, tirou a vida do corpo. Tem que reestruturar a vida do espírito. Quer dizer que então ela não resistiu à tentação? Não, foi fraca. Não é que não resistiu à tentação, foi fraca.
ou desinformada. Desinformada. Né? Mas isso aí não tem nenhum gesto nobre. Um homem, não tem nada. Nada. Um homem maltrata uma mulher, ela comete suicídio. É apenas fuga do problema. Pensa com calma. E não solução do problema. Qual é a solução do problema? É ter capacidade intelectual suficiente para driblar esse homem, convencendo ele de que ele está certo, para ela sobreviver. Só que ela sobrevivendo ao lado dele, vai somar energias positivas dela, impregnadas nele, que não está pronto para isso. E quando ela faltar por velhice, aí é que vai cair a ficha para ele, entendeu? Enquanto que ela se suicidando, não cai a ficha. Adiou o problema dele para uma outra vida. Aí quando você falou que a ficha dele cai, pode ser que ele, eu entendi, no meu caso eu entendi o seguinte, ele passar a ser solidário com a possibilidade dela no corpo físico de não estar correspondendo à altura dos seus movimentos no dia a dia. Ou tipo assim, ele vai ser tipo um enfermeiro para ela. Com certeza, com certeza. A coisa pior do mundo chama-se dor consciencial. Uhum. O que é dor consciencial? É a consciência que adoeceu. Isso aqui é dor consciencial. Viu aí? Você é cruel, Miranda. Se a consciência adoeceu, eu sou escravo de mim mesmo. Não adianta eu querer fugir. Não adianta eu querer me matar. Já vou. Agora, uma mulher, por exemplo, junto de um homem que não vale a pena, que pode ser o caso contrário também, um homem junto a uma mulher que não vale a pena. Sim. Primeiro tópico, ele quando se interessou por ela, se interessou pelos predicativos externos ou pelos valores internos, morais dela. Entendeu? Externo. Se for externo, se for externo, ele não tem nada para reclamar. Ele comprou a embalagem, ele não comprou o conteúdo. Entendeu? Mas aí eu perguntando para aprender. Ele não estaria naquela lei da cultura familiar, não? Que ele, quando criança, os pais ou ensinam que tem que ser buscando sempre o externo, a casca. Quem me ensina, como pai ou como mãe, e eu dependo deles, eu posso provisoriamente obedecê-los. Mas depois que eu me emancipar, eu não sou obrigado a continuar obedecendo eles. Agora, se eu me emancipo, posso ter vida própria, mas tem mordomias que eles dão, onde nessas mordomias eu vendi minha alma para as mordomias, casa e comida, eu sou um tolo. Deu, não deu? Mesmo? O que mais tem são tolos. Meu pai é um chato, mas eu vou aguentar o galho porque eu tenho casa e comida. Quer dizer, a criatura que assim pensa matou o espírito por antecipação para dar vida a um corpo comendo, bebendo e dormindo, deu? Aí ia ser tolo demais. E o que mais tem no mundo são tolos. Inclusive os espertos são tolos, viu? Também. Que o esperto lucra com a esperteza. Só que tem que tomar conta de quem ele tomou. Porque tem que conviver com quem ele tomou. Porque quem toma também se afasta dele. Sai correndo, disparado, não quer nada com ele. Então vamos lá. Então vem a circunstância interessante. Por que existem espertos? Porque existem tolos. Por que existem tolos? Porque existem espertos. Quer dizer, uma ciranda que não chega em lugar nenhum. A gente não quer sair dessa? Então a gente tem que criar uma tese nova, que é o que a doutrina espírita se propõe. Doutrina espírita não é para conversar com o defunto, não é? Porque tem muita espírita que não abre mão da doutrina espírita por causa da mediunidade. Mediunidade, farra com defuntos, isso é que é mediunidade.
na atual situação espírita, que não deveria ser isso. Mediunidade deveria ser o pilar preponderante na doutrina dos espíritos, refletindo na doutrina dos espíritas. Doutrina dos espíritos é uma tese. Doutrina dos espíritas é uma adequação anulando a tese. Falei que ela Falou. que é o que está acontecendo com a doutrina espírita. Doutrina espírita hoje é igual a igreja protestante, igreja católica, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só uma questão de paramentos, entendeu? Quer dizer, você falou aí, deu para entender, no geral, a grosso modo, é que hoje nós temos informações com profundidade dentro da teoria maravilhosa, mas não está nos faltando a verdadeira prática. Aí, garoto. A verdadeira prática é que aprendeu a vivenciar, colocar aquilo ali como um parâmetro de comparação para que, para que nós possamos sair do lugar comum. Exatamente. Porque o lugar comum está nos deixando estagnados. Lugar comum, dois pontos. Eu sou igual a todo mundo. Não vai adiantar nada, não vai resolver Não nada. resolve nada, não faz diferença. Então, o ser espírita é apenas uma etiqueta. E não um marco na evolução do espírito. Apesar da involução corporal. Agora você foi longe demais. Involução corporal, eu sou filho do erro. Evolução do espírito. Sei que errei. Vou me corrigir. Entendeu? Com garantias para a próxima. Porque essa é um fato consumado. Essa eu sou filho do efeito. Esse efeito eu tenho que levar até o fim. Agora eu tenho que levar até o fim no corpo. Porque na mente saí dessa há muito tempo, entendeu? Desde que eu descobri a maravilhosa tese trazida por Allan Kardec, que corresponde ao Consolador prometido encarnado. Falei claro? Falou claro. Parece que João capítulo 12 ou 14, não tenho certeza não. Tá lá. 540. Muito bem. Então, vamos criar juízo? Vamos criar juízo. Falando, só falando besteira. Foi não. Você falando coisa que vale a pena, acabou. De vez em quando tem que quebrar o gelo, Miranda. De vez em quando tem que quebrar o gelo. Você falando coisa que puxa a vida. Você está de parabéns. Nós somos uns poucos no planeta que usam o precioso tempo para coisas que valem a pena. Viu? Com certeza. Então, questão 540. Para mim, é uma das mais notáveis, viu, gente? Quem nos escuta. Livro dos Espíritos tem uma dúzia de questões, são um tesouro. Questão 1, questão 2, questão 13, questão 25, questão 27, questão 132, 134, 134A, 167 e agora 540. A questão também 33 também é divina. Tudo está em tudo. 33 também é divino, exato. Tudo está em tudo. Bem lembrado, garoto. Bem lembrado, viu? Tudo está em tudo. O que falta é eu estar comandando esse tudo. É o que está faltando. Só assim que um dia nós seremos verdadeiramente filhos de Deus. Exato. Porque por enquanto somos filhos do sexo gostoso. Só que é gostoso para o corpo. Porque esse gostoso deveria abranger o espírito. Aí não seria gostoso apenas, seria gostoso, gostosíssimo e divino. Né? Então, questão 540 do Livro dos Espíritos.
Pergunta Kardec. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Interessante a pergunta, né? Vamos analisar só a pergunta. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza. Esses espíritos que fazem isso são espíritos, na maioria das vezes dos casos, são espíritos simplórios, simples. Por exemplo, um espírito que só teve decepções com o ser humano e adotou cachorros ou gatos, são espíritos que do lado de lá estão tomando conta de cachorros ou gatos, vê se deu. Quer dizer, estão usando o precioso tempo, desperdiçando concomitantemente esse tempo. Então a maioria não sabe nada de nada, porque o planeta Terra é um planeta de exceção e por isso está entregue à própria sorte. Agora, entregue à própria sorte, os bondosos inconscientemente preservam a manutenção da natureza do planeta Terra, inconscientemente, para garantir o usufruto dos espertos que estão usando e abusando da natureza dela. Mas tem mais coisa para depois a gente explicar, tá? Operam com conhecimento de causa? Não. No caso dos espíritos da Terra, não são espíritos, são projetos de espírito. Agora, pergunta, operam com conhecimento de causa? Para ter conhecimento de causa, a gente teria que ser um espírito pronto. Nós não estamos nem no reino animal, nem no reino nominal. Nós estamos numa transição longa, longuíssima. De acordo? Usando do livre-arbítrio, usar do livre-arbítrio, gente, não é fazer o que quer, não. É fazer o que a consciência definir como certo ou errado. Então, se minha consciência direcionar o meu livre-arbítrio, para que livre-arbítrio? A minha consciência passa a ser maior do que o livre-arbítrio, entendeu? Livre-arbítrio. Sou um tolo que penso que sou um tal. Consciência. Sei que não sou um tal. Na consciência, eu sei que eu tenho que respeitar o meu semelhante, mesmo no erro do meu semelhante, para eu sobreviver. Porque eu sou mais importante vivo, sobrevivendo, do que morto por ter me matado, às vezes até de raiva. Entendeu? Ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Se há instintivo, é reino animal, que só usa o instinto animal, certo? Ou irrefletido impulso. Irrefletido impulso é inerente à criatura que faz primeiro, para depois ver se deu certo, viu? Que é o que muita gente na Terra adota. Faz primeiro, para depois ver se deu. Se não tem dúvida, vamos à resposta. Não. Por enquanto, essa parte é tranquilo. Tá ligado lá? Não estou vendo as lâmpadas assim? Ah, tá ligado. Uns sim, outros não. A maioria não, tá? Que maioria? 99%, viu? Né? Estabeleçamos uma comparação. Eu gostei. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Gostei. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Em tese, sim.
Só que, na prática mesmo, não tem lá espíritos dizendo ali tem que ter um arquipélago, ali tem que ter uma ilha. Aquilo é acontecimento fortuito, onde ebulições internas no planeta provocam a subida de das partes do planeta. Mas eu acredito que com as coisas fortuitas e não metódicas, comandadas pelo plano espiritual, tá bom? Tá, né? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Instrumento de Deus é para Deus entender que a terra é importante para Deus. Analise as pessoas mais racionais. Será que tem isso para Deus? Já bom? Boa pergunta. Então, no caso da humanidade da Terra, a humanidade da Terra é uma humanidade ignorante. E paralelamente, bebezão, e paralelamente à ignorância é preguiçosa. E paralelamente à preguiça é ociosa. Paralelamente à ociosidade é malandra e esperta. O que nós queremos dessa humanidade? Eu não vejo perspectiva nenhuma. Agora, eu estou junto dessas criaturas. Então, eu estou me despertando. Eu estou acordando. Então, eu quero gerar a minha oportunidade de ter uma vida melhorada. Se meus irmãos em humanidade não quiserem, tem mundos superiores que precisam também de peões. É preferível um peão consciente lá do que consciente matando-se aqui, deu? Falei claro? Bem diferente. Então Deus não perde tempo com uma gentalha chamada humanidade, deu? E é duro ter que dizer isso, mas eu tenho que dizer o que eu acredito. Porque se eu não disser o que eu acredito, eu sou mais um político hipócrita no palco da vida, deu? O que eu digo pode constranger muita gente, só que quem se constranger é porque não quer escutar coisa diferente ou nova, prefere atrelar-se a coisas velhas. Deu? Deu. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Perfeito. Espírito mais atrasado é para estar no meu jardim da minha infância, que eu já sou um adulto, deu? Fazendo o quê? Trabalhando intensamente para eu sobreviver melhor. Eles pegam no pesado fazendo coisas secundárias. E eu vou ter condição, recurso financeiro para comprar o que eles fizerem, entendeu? Eu estou em melhor situação do que eles. Entre o padeiro que faz o pão e eu que compro o pão e como o pão, eu estou em melhor situação do que o padeiro, entendeu? Mas eu preciso do padeiro para eu poder comprar o pão. Que adianta o dinheiro que eu tenho para comprar o pão se não tiver o padeiro? Exatamente. Então quem é mais importante, o meu dinheiro ou o padeiro? Entendeu? Para quem nos ouve pensar, que é o que está faltando no mundo é pensar. Entendeu? Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos
de que inconscientemente se constituem os agentes, que é isso que nós falamos agora. O que adianta eu ter dinheiro para comprar uma casa se não tiver o pedreiro para fabricar a casa, né? Então quem é mais importante, eu com dinheiro ou o pedreiro para fabricar a casa? Entendeu? Então todos somos importantes. O pedreiro construindo uma casa, ele pega no pesado, faz o serviço mais sujo que tem, para eu gozar. Então, se eu souber viver corretamente, eu vou nivelar o pedreiro a mim, porque de nada me adiantaria ter o pedreiro se eu não tenho dinheiro, como de nada me adiantaria eu ter o dinheiro e não ter o pedreiro. Então todos somos importantes. É aquele caso que nós conversamos na questão 330 sobre o joio e o trigo. Analisem com calma lá. De acordo? Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Quer dizer, evoluir é subir as escadas da vida, entendeu? De acordo? Você quer evoluir, subir ou galgar as escadas da vida. Melhor dizendo, os degraus da vida, né? Porque a vida tem uma escada só. De acordo? Depois poderão dirigir as do mundo moral. Isso aí nós estamos longe disso. Até hoje isso não encaixa aqui de jeito nenhum. Mundo moral. Eu sou limpo de coração. Tem isso na Terra? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Essa é a parte mais bonita da questão, tá? Que nós vamos abrir o leque aqui, não é? Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então vamos agora ver a nossa análise aqui, tá certo? Ô Miranda, o que me deixou um pouco encucado é essa palavra primitivo, o átomo primitivo. Átomo primitivo é o átomo da lã, que para nós não tem valor nenhum. Mas se não existir a lama, como é que vai haver a adubagem da natureza? Pensa com calma. Sim, mas me fala assim, qual a correlação que ele tem, o átomo da lama com o átomo do hidrogênio? O átomo da lama é composto da escala estequiogenética. Hidrogênio é apenas uma classificação dos átomos. Essa que é a diferença, né? O átomo da lama é o mesmo átomo que serve o anjo, só que o átomo que serve o anjo tomou banho. O da lama não toma banho, besteira. Deu. E qual a correlação que você fez bacana aí com o átomo do hidrogênio? Átomo do hidrogênio retém a umidade. De acordo? De acordo. Átomo de oxigênio rarefaz a umidade, né? Mexe a umidade, certo? Abre túneis para que outros átomos possam penetrar. Chique, bacana. A semente prolifere, para que ela possa germinar, tem que ter túneis de átomos de carbono para facilitar o livre trânsito da energia de vez em quando some. Você não quer falar dessa energia que são as forças, não, né? Não. Nada. O átomo de oxigênio, a função dele é abrir caminhos. Abrindo caminho, abre caminho para a circulação
do ar atmosférico que contém muitos átomos para garantirem a sobrevivência da natureza. Na natureza não pode ter só hidrogênio, umidade, tem que ter o oxigênio que movimenta o hidrogênio. Movimentando o hidrogênio abre túneis. Abrindo túneis abre facilidade do átomo de carbono circular. O átomo de carbono, por sua vez, leva outros átomos da proliferação da vida. Deixa, por exemplo, uma semente exposta aí a uma lei seca. Essa semente dura por tempo indefinido. Agora, coloca essa semente num espaço úmido com circulação de oxigênio e carbono, a semente germina e produz frutos. Deu? Deu. Quer dizer, voltando, quando na questão 540, quando fala lá do átomo primitivo, então é o primeiro estágio na lama. Pode traduzir isso, o primeiro estágio na lama. Ou em outro lugar que a gente desconhece no nosso estágio evolutivo, que a gente desconheça. Mas quando você fala desconhece, é fora do planeta Terra. É isso. Fora do planeta Terra. Não tem umas definições científicas aí que falam sobre o éter. Falou e não disse nada. Mas no fundo é porque não sabe nada, deu. Deu? Deu. Tranquilo. Agora, mais uma perguntinha, paciência comigo, viu, Miriam? Quando você fala do átomo primitivo da lama, eu posso imaginar no concreto que existe lamas diferenciadas? Com certeza. Lamas diferenciadas são os defuntos dos átomos segundo a classificação de cada qual. Bacana. Entendeu? Isso aí que eu queria saber. Lama, cemitério de átomos. Isso aqui é lama. Quais? Não sei. Eu não tenho evolução ainda para isso. Se algum dia eu souber, eu corro atrás de você. Quando você estiver no cosmos, eu corro atrás de você. Acabou, descobri. Agora eu sou o primeiro a saber. Agora, pelo amor de Deus, se você tiver privilégio, souber antes de mim, corre atrás de mim, tá? Miranda, a cordinha, vamos cortar o poço aqui. Então, entendeu? Entendi. O que é lixo atômico? É um cemitério. De quê? De núcleos atômicos. Por quê? Porque falta o princípio inteligente para comandar o corpo do átomo dele. Todos os átomos são corpos. De acordo? De acordo. Vivos. Porque o que dá a vida ao átomo é o princípio inteligente. Aliás, para receber a denominação de átomo, é a mesma denominação de alma no nosso caso, deu? Para ser alma, tem que estar materializado, deu? Senão não é alma, é espírito. Tá claro? Tá claro. Bacana. É uma beleza. Agora, aí pelo que você fala, o átomo ele é necessário para que o princípio inteligente, um dia vai ser espírito, né, possa fazer seu estágio aí, Miranda, aí que entra uma coisa bonita. No próprio princípio inteligente já tem aquele chip com todo o seu potencial ali a ser eclodido, tipo assim, colocado para fora como um conhecimento de sabedoria, ou não, Miranda? Posso abrir um parênteses aí na pergunta 540 e falar sobre a construção de um átomo? Sim, claro, deve, muito claro. Paciência comigo, viu, Miranda? Eu sou leigo. Eu tenho toda a paciência do mundo. Eu sou leigo. Segredo eu também sou. Né? Não espalha para isso, não. Apenas metido a besta, tá? Eu também sou leigo, tá? O que é um átomo ao pé da letra? Um átomo ao pé da letra é a consequência de um princípio inteligente que viajou no útero do cosmos em busca de um corpo. Isso aqui é um átomo. Sem ele saber. No caso dele, ele não sabe. Mas não tem evolução, porque para saber tem que raciocinar. Para raciocinar tem que ter pensamento contínuo. Para ter pensamento contínuo tem que ser dono da lei de causa e efeito dele. Que é a morte do livre-arbítrio, deu?
Bonito demais. Lei de causa e efeito. É o livre-arbítrio que suicidou, se matou, Deus. Isso aqui é lei de causa e efeito. O abuso do livre-arbítrio. De acordo? De acordo. Então, o que é um átomo ao pé da letra? É o casamento de uma energia em repouso com uma energia em movimento. Energia em movimento, princípio inteligente. Energia em repouso é o corpo que serve a essa energia em movimento. De acordo? De acordo. Então, átomo está em rotação. Entendeu? Átomo está em rotação. Só em rotação. Agora, em que amplitude? Depende do nível evolutivo do princípio inteligente desse átomo. De acordo? E quando ele faz assim, e assim, e assim? Depende do nível evolutivo. Evolutivo. Depende do nível evolutivo. Aí você fala dessa amplitude, né? É. Amplitude. Um eixo de um alfinete tem 360 graus. O átomo que sabe que tem acesso viaja nos 360 graus no cosmos vesteu. Por isso é que ninguém sabe onde é que está um átomo. Está aqui, depois um minuto depois está num outro planeta lá no mesmo sistema, um outro sistema, ninguém sabe. Agora, por que ele está desgovernado? Está desgovernado segundo o meu conceito intelectual. Mas ele não sabe que está desgovernado e não está. Ele vai em busca dos pares, vesteu. Entendeu? Tudo busca os pares. A gente não procura uma mulher, é o par. Entendeu? Agora, como a gente é inteligente, que é uma mulher meiga, carinhosa, né? Mas se a gente não for inteligente, mas for esperto, a gente quer uma mulher gostosa, vesteu. Isso também é um átomo. É a nossa mente funcionando. Vai e volta, sem parar. Tá dando cabo. Tá dando cabo. Aí quando chegava na ponta, fala assim, mamãe, socorro, me acode. Eu enganei. Então, o que produz o nascimento de um átomo? O encontro de duas forças. A centrífuga que busca inconscientemente, sem saber. E a centrípeta que acolhe. A mulher acolhe o homem através da penetração dele nela. De acordo? Então, o que de fato é um homem e uma mulher? São dois átomos evoluídos, deu? E aí? Chique demais. Então, o que produz lixo atômico? São núcleos atômicos sem proteína, deu? Então vão para o grande reservatório do cosmos. Esse grande reservatório do cosmos serve de alicerce para mundos em crescendo, deu? Miranda, o que seria as proteínas? As proteínas são a energia armazenada no espaço. Energias armazenadas no espaço. Você, por exemplo, tem na sua corrente sanguínea o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, em especial os glóbulos vermelhos, carregam as proteínas no bojo, no útero de cada átomo, que vai até o cérebro, levando as proteínas. Para que servem as proteínas no cérebro? De combustão elétrica, para o corpo continuar em movimento, viu? Porque o corpo, para continuar em movimento, precisa de uma usina geradora de eletricidade, que está no cérebro. Agora, manda essa usina geradora de eletricidade, manda essa carga
ser depositada na medula óssea, que é na altura dos órgãos genitais dele. Então, uma coisa interessante, os órgãos genitais não são apenas para fazer sexo, mas são para garantir a vida dele, de quem está vivo. Já viu? Porque quem está morto tem que começar tudo do zero. Já viu? Então, um corpo biológico de um ser humano é a mesma coisa em tamanho grande, o que é um átomo. Já viu? Então, um princípio inteligente, cujo núcleo atômico ou corpo do átomo morreu, sai em disparada pelo espaço afora. Só que é atraído pela energia acumulada no lixo atômico. O resto da energia acumulada no lixo atômico. De acordo? Nós temos lixo atômico, temos princípios inteligentes e temos a energia livre, que repousa pela lei da gravidade, vai descendo e repousando nos grupamentos de lixo atômico. Um princípio inteligente passa a toda velocidade, livre, sem destino, mas tem aquela proteína em potencial no lixo atômico. Aí o princípio inteligente, sem saber, entra em curvatura, atraído pelo lixo atômico. Então o lixo atômico atrai o princípio inteligente. Ele entra em curvatura, depois até entrar em rotação. Quando entra em rotação, ele está girando em torno daquele lixo atômico, sem saber, está atraindo parte do lixo atômico para ele. Então forma um corpo atômico, onde esse corpo atômico aprisionou a força centrífuga dentro da centrípeta, entendeu? Nasceu um átomo. De acordo? Maravilha. Mas é claro, é maravilha. Agora, nasceu um átomo. Quanto tempo de vida tem? Depende do nível evolutivo do princípio inteligente que atraiu aquele lixo atômico. Pode ser um segundo, pode ser um minuto, pode ser uma hora, pode ser um dia, um mês. Não sei se eu não tenho evolução para tal. Um dia terei, entendeu? O que é o planeta Terra ao pé da letra? É um gigantesco lixo atômico agrupado num só lugar, cujos princípios inteligentes estão dando vida ao planeta Terra, né? Cujos princípios inteligentes estão dando vida ao planeta Terra. Enquanto o planeta Terra tiver energia nesse lixo atômico, vai continuar vivo. O que é um corpo vivo? É um princípio inteligente, força centrífuga, aprisionada por tempo definido dentro desse lixo atômico que passamos a denominar de força centrípeta. Força centrípeta é o lado de fora da centrífuga. A centrífuga é o lado de dentro preso dentro da centrípeta. Correto. Um corpo, deu? Para fabricar um corpo de um ser humano, são necessários 9 meses dentro de um espaço, chamado útero materno, para a fabricação dos implementos desse núcleo atômico, que é um corpo biológico dele, que é um núcleo atômico, com certeza, composto de muitos átomos. Segundo Pietro Baldi, 10.000 quadrilhões de átomos. Que eu fico horrorizado com isso, viu? Horrorizado. Fico horrorizado. Muita coisa. É átomo para encardir, né? Mas para ser esse concreto pesado, bem materializado, tem que ser bastante. Exato. Bastante átomo. Então o planeta Terra é a roupa da humanidade. E cada corpo nosso é a roupa da nossa individualidade, entendeu? Com certeza. Cada corpo nosso é a roupa da nossa individualidade. A roupa da nossa individualidade define o que cada um de nós é.
Então, se eu me olho no espelho e digo que vergonha, que porcaria que eu estou vendo, eu é que fabriquei. Não foi nem papai nem mamãe não, tá? Eu é que fabriquei a porcaria que eu esteja vendo em frente ao espelho. De acordo? De acordo. Eu sou culpado de ser feliz ou ser infeliz. Só eu sou culpado. Mais ninguém. Entendeu? Se eu estou junto de gente que não presta ou de gente que não me compreende, é porque eu fiquei para trás, entendeu? Eu fiquei para trás. De acordo? De acordo. Muito bem. Segunda parte, né? Então vamos à nossa análise, né? Vamos primeiro na pergunta, né? Com certeza. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Quer dizer, ingênua a pergunta, né? Mas vamos lá, né? Aqui, ó, na pergunta há um encadeamento natural e progressivo, onde princípios inteligentes menos evoluídos são como que arrastados numa união coletiva, seguindo, sem o saber, um comando do princípio inteligente mais experiente, daquele bando de princípios inteligentes, Com o princípio inteligente mais evoluído, esse comando é instintivo, isto é, sem o saber. Portanto, temos civilizações de princípios inteligentes no comando organizacional, na água, no fogo e no direcionamento da atmosfera. Esses comandos são dirigidos por espíritos em treinamento nessas áreas. Espíritos comandantes de pequenos grupos de encarnados ou mesmo de uma individualidade encarnada é, via de regra, um treinamento para seu retorno à carne, quase sempre com a denominação de anjo da guarda. No caso da Terra, sua humanidade está quase à deriva, num treinamento inconsciente, devido nossos desmandos e abusos no uso do livre-arbítrio, recusando por ignorância as advertências da nossa consciência, também denominada de anjo da guarda. Então a nossa consciência é denominada de anjo da guarda, né? Quanto perdemos no nosso tempo estacionados na repetição da nossa ignorância. A humanidade da Terra está ignorante por acomodamento e ociosidade, quando poderia há muitos séculos estar intelectualizada, única condição para se sair da dor e do sofrimento. Preferimos gozar a oportunidade na carne, comendo, bebendo e dormindo, sem nenhum comprometimento com nosso espírito. Única coisa importante capaz de nos colocar na estrada do futuro, fazendo morrer todos os nossos passados de aprendizado triste e sofrido, por não entendermos ainda que somos espíritos em aprendizado em corpos, e não corpos dando vida a espíritos. De acordo? De acordo. Existo para crescer, aprendendo a transformar concreto em abstrato. No final da resposta temos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, mostrando-nos que para sermos anjos, que é o mesmo que espíritos evoluídos, temos uma única condição: colocarmos o átomo dentro de nós, viajando abstratamente com átomos que fabricamos e não que Deus fabricou. Está claro aí? Eis o significado em João 10:34. Vós sois deuses, Deus, comandante de átomos.
que estou num corpo do lado de fora de mim, porque ainda não sei ter esse corpo do lado de dentro de mim. Como proposta, nunca mais como meu fardo a carregar, sofrendo. No final da resposta temos 2 tópicos interessantes. Depois poderão dirigir as do mundo moral. 2 tópicos, dirigir e mundo moral. Dirigir. Estamos, toda a humanidade, sob a lei de causa e efeito, então não dirigimos nada, né? Dirigir o quê? Mundo moral, amigo espiritual que editou isso a Kardec, para que possamos falar em moral, façamos uma revisão em nós. Precisamos ser instruídos, somos. B, precisamos nos respeitar como iguais perante Deus, fazemos isso. C, não somos preconceituosos, somos. D, trabalhamos com dedicação e gentileza, somos assim. Poderíamos usar todo o abecedário e ainda não daria para relacionarmos nossa morte que juramos ser vida. Deu aí? Voltando à lei de causa e efeito, somos teimosos, somos idólatras, somos materialistas, somos maus, muito maus. Esperar o que desta humanidade? A morte do espírito, que a doutrina chama de ovoidização. Deu? Respondemos à questão 540. Acho que ficou bem explorado, né? Bem explorado, não ficou nenhum tipo de dúvida, não? Que a meu ver, não. Podemos passar? Podemos. O próximo. Podemos, claro. 872, ó, até 540 pulou para 872, que é a última, né? É a última dessa relação. Depois, se você concordar, a gente volta no Livro dos Espíritos todo. O resto que está faltando. Eu não me lembro. Não, vou pegar. Eu vou telefonar para você. Nós temos aqui um adicional na questão 540, viu? Então coloca. Que é muita coisa. Ué, então você vamos colocar. Claro, vamos fechar. Então vamos fechar essa daí. E a outra aí para amanhã. Deixa para amanhã. Para amanhã. Tá bom. Pois é, mas não sei se vai dar o tempo para aqui. Tá meio caderno aqui com informações. Fica para amanhã também. Vamos embora. Não der tempo. Não, para amanhã, tudo para amanhã. O negócio é que não podemos deixar de passar essas informações. Isso é o mais importante. Viu, garoto? Eu, garoto. Estou de olho. Então, Livro dos Espíritos, questão 540. No caso nosso, nós estamos preocupados com o mundo da regeneração, né? Isso. Então, o mundo da regeneração, o regenerador, isso não existe. Só temos 3 classes: primitivo, ditoso e celeste. A regeneração corresponde à conscientização dos que erraram, ficando por tempo indeterminado, recolhidos em planetas presídio, como a Terra. Eu é que tenho de me regenerar, fazendo jus a estágios em planetas ditosos, como teste, não como direito adquirido. Libertação da consciência, que está dentro da 540. Da 540, né? Na resposta, né? Minha consciência está aprisionada no meu desconhecido, porque vivo para meu corpo, quando deveria viver para meu espírito, que é o erro da humanidade, né? O conhecimento não está pronto, estamos envergonhando Kardec, porque somos espíritas de igreja. Doutrina espírita é ciência, ciência do espírito. Deu? Deu. Nascer de novo, que é o que está, né? Reencarnar nunca foi nascer, olha bem.
Reencarnar é o passado se intrometendo no presente, anulando o futuro. Maravilha. Lei de amor, que está na questão, né? Como falar em amor numa humanidade bárbara como a nossa? Quem deixou os bárbaros entrarem? Os caridosos, os ingênuos, os tementes a Deus, os espíritas. Aprendizagem e educação espiritual. Reencarnar é o passado, matando o presente, trazendo de novo e com maior intensidade todos os vícios. Reencarnar é estacionar na evolução, distanciando-nos da angelitude. Reencarnar é zombar da vida, do tempo, e pior, é zombar de Deus, né? Fé raciocinada, fé, esperança do visionário, fé cega, crê e nada mais, né? Fé raciocinada acredita no seu potencial intelectual. Estude você para poder analisar os outros. Espírito da verdade, se é da verdade, só existe um espírito e uma verdade. No nosso conceito, verdade é individual. Quando dois ou mais concordam em um ponto, é corporativismo. No caso da humanidade, nem indivíduos somos um punhado de nadas, repetindo e por isso dando vida ao que deveria morrer, que é o tempo mal usado, né? Portanto, assassinemos tradicionalismo, museus passados, fé apoiada na razão. Isso é uma tremenda utopia. Fé no desconhecido, nada sou, nada sei. Razão baseada em que? Se sei que não sei. O progresso planetário independe do ser humano. Olha bem, se assim o é, imaginemos o planeta sem os humanos. Seria um deserto ou um gigantesco jardim em flor. Quem cuidou? E para quê? Outro tópico, planeta de regeneração. Se primeiro nos regenerarmos, em seguida quisermos copiar Jesus, está lá em João 14,6, que fala Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assumindo a paternidade espiritual de quem quiser nos seguir. Porque o que está faltando é paternidade do Espírito. Porque paternidade de corpos é isso que nós temos aí, né? No dia a dia. Amor. Aí é um tópico, né? Do assunto ali da questão 540, né? Isso é quase uma ofensa a Deus. Se não sei me amar, como falar de amor ao próximo? Nos converterá em promotores conscientes do mundo. Novo tópico ali. Nos converterá em promotores conscientes do mundo de regeneração. Para que tal coisa se realize, temos de rever nossos conceitos existenciais. É preferível ser professor a ser aluno desinteressado. É preferível ser médico a ser um doente irresponsável. É preferível ver o sofrimento e nos precavermos a sermos cobaias sofrendo. Novo tópico. Só obedecem às leis universais. As leis são necessárias para quem ainda é criança na consciência. Quem deixa de ser criança na consciência, para que leis? Já como? Não é? Ele já é em si a lei. Exatamente. Pela intervenção violenta, desarmônica e deletéria por parte da mente e da emoção humana.
Isso é que dá vida e mantém ativo o contido na questão 459 do Livro dos Espíritos. Nossos corpos têm seu domicílio e nossas mentes podem ocupar um quarteirão ou mesmo um bairro inteiro. Se não souber administrar minha mente, não tenho privacidade. Novo tópico, vibrações edificantes. Com elas, em conjunto, nós espíritas mudaríamos o mundo. Que pena, estamos longe disso. Entendeu? Mentes simples, jamais ou nunca nos levarão ao nosso céu e ou à nossa felicidade. Felicidade é conquista científica e não mendigada de Deus. Né? Conhece-te a ti mesmo. Somente se usarmos a terra e seus habitantes como uma escola abismal, entendendo-se que felicidade é direito só de quem sabe, porque aprendeu estudando e vendo os outros sofrerem. Entendeu? Quem sofre está dormindo quando deveria estar correndo para se encontrar. Quem sofre é um tolo, é um mendigo. Deus não é pai de mendigos. Entendeu? E a fusão do eu externo com o eu interno. Novo tópico, tá? Não, 1000 vezes não. O eu externo tem princípio, meio e fim, enquanto o eu interno ainda não sabe usufruir da sua eternidade. Já vou. Eu externo é a roupa que esconde minha involução ou incapacidade de ser eu mesmo. Eu externo, ego ou concreto, ou eu interno, eu espírito ou abstrato. Enquanto eu precisar de concreto, materializado num corpo, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu interno, só se mandar, só se comandar e só se dominar o eu externo. Tá dando aí?